Nós vamos chamar na sequência o secretário Luiz Cláudio, mas antes eu queria ouvir 3 minutinhos o doutor Roberto Brigagão, Gustavo Brigagão, Gustavo Brigagão, nosso membro da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Ele tem no artigo dele uma menção interessante quando ele fala da erosão da base tributável, principalmente em função de novas tecnologias, da impossibilidade dessas propostas alcançarem as novas tecnologias, e fez também uma crítica, inclusive, em relação à CPMF, em relação às criptomoedas. Então, é um novo momento que a gente vive. Eu queria ouvir rapidamente o professor Gustavo Brigagão. Vou falar daqui mesmo, porque o clima está quente. Olha, fico daqui. A questão é a seguinte, eu acho que eu entendo perfeitamente a necessidade de reforma. Nós vivemos num caos absoluto. O sistema tributário nacional foi criado em 65, num mundo que é completamente diferente do nosso mundo atual. Então, nós temos 167 países, eu não digo 168, porque eu não acho que o Brasil tenha um IVA, efetivamente. Nós não temos IVA, porque nós não temos crédito. Então, normalmente, esses números consideram o Brasil como sendo o 168º, mas eu não considero isso. Então, eu acho que o Brasil precisa, sim, ficar como o resto do mundo. Isso é bom para o investimento. Mas eu entendo também as críticas. Eu acho que os autores têm que entender que há determinados pontos da reforma que têm que ser modificados. Um deles é esse, a que eu me referia há pouco numa conversa com o Eurico. As sociedades profissionais, elas são tributadas com ISS fixo e são tributadas a 3,65 de PIS/COFINS. Se nós formos de 3,65 de PIS/COFINS para 25%, nós vamos ter 600% de aumento de carga tributária. Nós não temos créditos. E essa história de que os clientes vão ter créditos, isso não funciona. Médicos atendem pessoas físicas. Pessoas físicas não terão o que fazer com esses créditos. E ponto final. Então, eu não consigo conceber um projeto de reforma tributária que leve em consideração ou que aceite a existência de aumento de carga tributária dessa monta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto. Existem muitas promessas de proteção em relação à não cumulatividade, de que será ampla e restrita e tudo mais. Mas isso não está na Constituição pelo projeto. O conceito de não cumulatividade é idêntico ao que existe na Constituição atual. E a opinião do Supremo em relação a esse conceito é de que o crédito é físico e não financeiro. Se não tivermos essas garantias na Constituição, eu acho que a gente vai estar muito mal parado. Professor, eu faço aqui uma colocação. A gente muito discute essas duas propostas, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, que têm bastante semelhança. Mas eu faço uma pergunta, não direcionada aos senhores, mas à plateia. Nós estamos discutindo uma reforma tributária cuja responsabilidade é do deputado Rauli e do Baleia Rossi, ou nós participamos ativamente como sociedade ou como tributaristas, contribuindo com essas propostas? Por quê? Acompanhando as emendas que existem, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, eu percebo, de alguma forma, omissão por parte da nossa classe. Eu percebo omissão em relação a propor ideias, a propor aperfeiçoamentos, porque nós criticamos, de fato, as propostas que estão postas. Mas a pergunta que eu me faço é como eu estou colaborando como cidadão e como advogado para fazer algo diferente. Porque hoje está ruim. Nós precisamos mudar.
Alguém fez alguma coisa, e isso é inegável. O trabalho que o Ceci fez, o trabalho que o deputado Raul fez, um avanço muito grande para propor algo. Agora, a sociedade, nós precisamos atuar e não ficar apenas como espectadores. Apenas para consideração, não em relação ao senhor, mas em relação a todos nós aqui presentes. É um momento de mudança e eu acho que a sociedade e a nossa classe têm uma responsabilidade muito grande nesse papel e nesse momento. Mas era exatamente isso que eu dizia. Viu, Brigagão? Só um auxílio. Só um instantinho. Não, só para colaborar com a sua fala. Eu sei, mas eu vou complementar o que eu estava dizendo. A questão é a seguinte, eu acho que a reforma é necessária e que as críticas devem ser feitas de forma construtiva, de tentando buscar consertar os problemas. Essa é a minha posição. Muito bem, professor. Já tivemos a honra de debater lá no Rio de Janeiro, esses dias atrás, né, uns meses atrás. Eu dizia assim, por que chegou esse nível do serviço pagar pouco e os outros não? Porque nós fugimos da regra mundial. O imposto de renda na União Europeia chega a 34% da arrecadação nacional. Os Estados Unidos a 50% e nós a 21%. Essa diferença foi para a base de consumo. Evidentemente, a base de consumo, como vinha lá de trás, desde o IPI, do ICMS, e aí veio a guerra fiscal, veio toda a pressão sobre os estados, cada vez aumentando a alíquota para manter a mesma arrecadação, para suportar toda essa situação. Acontece que o serviço ficou na mão do município, o ente mais fraco. Ele não tem capacidade de aprovar uma planta de valores. Imagine ele lidar com a ordem dos advogados, com os contabilistas, com todas as entidades que vão para cima da Câmara de Vereador. O erro é estrutural. Como consertar? Como o Eurico disse, né, Eurico? O Eurico está no IVA raiz, que é o IVA clássico. Eu já flexibilizei pela minha natureza política de querer resolver os problemas. Eu até tangenciei o alambrado com a questão ontem da questão da folha, a GPS virar crédito financeiro. Aí mudei à noite, refleti, conversei com os universitários, com as placas e voltei atrás. Então, evidentemente, o futuro vai ser uma alíquota só. Mas, dada essa característica, que o paciente brasileiro é um obeso mórbido dos tributários, então tem que fazer a cirurgia e toda uma adequação para que ele volte a equilibrar. Enquanto os bens estiverem lá em cima, porque há uma coisa só há o consumidor que é o mesmo de bens e serviços. Não existe consumidor só de bens e só de serviços. No fim, vai tudo para o preço, vai tudo para o consumidor final, que são as 70 milhões de famílias. É isso. Nós temos que encontrar o caminho. Já passei para o meu grupo aqui, do senador, o crédito tem que estar explícito que é financeiro. Eu tinha essa dúvida. Me falaram que não precisaria. E gostaria muito da ajuda de vocês nessa reta final. Por favor, nos ajudem a ajudar o Brasil. Eu conto com vocês. Obrigado.